Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal da CS Analytics. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência sobre as tools, né, do SaaS Enterprise Guide. Eu já estou com a minha máquina virtual aberta aqui. Antes, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais fácil para que a gente veja lá. Então eu vou entrar aqui na minha máquina virtual e eu tenho aqui a tools na qual nós vamos falar hoje, dando sequência, é a criar um formato a partir de uma tabela, tá? Antes da gente continuar, se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha. Se não gostarem, pode dar um like aí. Deixe comentários sobre conteúdos que vocês queiram ver aqui no nosso canal, ou até mesmo se tiver alguma coisa, ou que seja uma crítica sobre o conteúdo do vídeo. Nós também nós recebemos esses comentários e isso serve para que a gente melhore a nossa metodologia, tá? Então vamos lá. Para eu criar um formato a partir de um dataset, eu preciso ter obviamente uma tabela ou um arquivo Excel que eu vou importar que eu tenha esse formato criado. E como que funciona esse formato no geral? Vamos pegar aqui, eu vou abrir ele. Ele vai pedir para eu selecionar logo de cara uma tabela, certo? Aqui ele está no SaaS Help, mas eu poderia ter outra tabela, uma tabela que eu tenho importada, que esteja na Work ou em qualquer uma biblioteca que eu tenho. Eu vou pegar aqui aquela Choose e eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que vai acontecer. Beleza, ele abriu aqui. Eu tenho que colocar, as opções aqui são bem simples, tá pessoal? Então eu tenho que colocar o nome do formato, então eu vou chamar ele de teste. O tipo dele, se ele é caractere ou numérico, vou usar ele como caractere. Basicamente as mesmas coisas que a gente teria que a gente teve no vídeo anterior sobre formato, a diferença está bem aqui, nessa parte. Aqui é o tipo, né, se é discreto ou se ele é a partir de um range, tá? Essas opções aqui não mudam, é a mesma coisa do vídeo passado, então eu posso armazenar no catálogo e ele vai me dar aqui as opções que eu tenho para armazenar no catálogo, ou posso pegar aqui as minhas bibliotecas correntes, as minhas bibliotecas atuais. Aqui ele vai listar todas as bibliotecas que eu tenho, inclusive as que eu tenho criado aqui em tempo de sessão, enfim, todas as bibliotecas que eu tiver disponíveis aqui, elas serão disponíveis aqui para mim também, tá? Então vamos lá. Aqui muda um pouquinho o cenário, porque o valor é o que eu quero transformar. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui região da minha tabela, então eu quero transformar tudo que ele encontrar de região para, por exemplo, vamos supor que seja produto aqui, certo? Então, onde ele encontrar África, ele vai aplicar boot. Mas vocês estão vendo aqui que ele está repetindo aqui, ó, o valor, certo? Isso daqui, ele me gera um erro, porque ele entende que isso aqui é uma chave. E dentro do formato, quando eu estou criando um formato a partir de uma tabela, eu não posso ter valor aqui repetido. O meu valor ele tem que ser único. Se eu tiver valor repetido, ele me dá um erro. Então, quer ver? Ó, eu vou só aumentar isso daqui para 30, para ele não me dar um erro de tamanho daqui no meu label. Mas ele vai me apresentar um erro falando que eu tenho aqui, a minha chave aqui ela tá repetida. Aqui, ó, especificando outro valor, qualquer outra coisa que seja diferente do que ele está apresentando aqui, ele vai mostrar como outros. O order aqui, tá? Isso aqui eu posso mudar, posso colocar como um ND, por exemplo, tá? E aqui eu falo para ele gerar um relatório de sumário, para ele me mostrar como é que fica esse formato depois que ele aplica, tá? Então eu vou selecionar essa opção e dar um run aqui. Ó, tá vendo? Ele me apresentou um erro. Se eu vier aqui, ó, ele não executou. Tá vendo? Tem um xizinho aqui. Vou dar 2 cliques aqui e vamos olhar o log. Aqui o log, tá? O que o log está me mostrando aqui? Tá falando as informações que ele leu, tudo, como que ele está criando aqui o formato. E aqui, ó, aqui está o problema, tá vendo? Eu tenho range repetido, ou valor sobrescrito. Então, eu não posso ter aquele valor, o valor da minha chave lá, duplicado. Como que eu resolvo isso aqui, via point click? Antes da gente continuar, rapidamente,
Se eu vier aqui no meu data, aqui no meu create format, quando eu estou criando um formato, eu vou colocar aqui, ó, o meu label vai ser teste, e aqui eu tenho o meu valor aqui que seja aquele África, por exemplo, certo? África, tá? Então o que ele vai fazer? Vai transformar tudo que é de África, vai transformar em teste. Se eu fizer isso aqui, ó, 1000, e pegar aqui como ND, e vier aqui, ó, e só selecionar, eu tenho essas duas opções aqui, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Tudo que ele não encontrar, que eu não coloquei aqui, eu posso colocar como outros valores, todos os outros, eu posso especificar como ND, certo? Qualquer outro valor que seja diferente de África, ou até mesmo se eu tenho campo missing na minha base, certo? Como que eu coloco as duas coisas? Então eu seleciono aqui valor. Então se qualquer outra coisa diferente de África, ele vai colocar ND, certo? Isso já resolveria. Mas se eu estou lidando com campo missing na base, eu poderia vir aqui, selecionar mais um e também todos os valores que forem missing coloca ND, tá? Isso aqui é só para complementar o vídeo anterior que eu havia falado para vocês de como criar o formato aqui a gente escrevendo, mas não cheguei a comentar dessa parte, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, beleza. Vamos resolver esse problema aqui, tudo via point click. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Process Flow, vou abrir a minha tabela. A gente já viu em vídeos anteriores as opções que a gente vai executar aqui. Somente uma que não. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou vir aqui, dar um Query Builder. Vou selecionar região e produto. E vou selecionar aqui distinto, ou seja, eu quero esses dados distintos. Beleza, tem aqui. Se eu criar um formato desse cara aqui agora, eu ainda vou ter dados duplicados. Mas, e se eu tirar a duplicação por região aqui, vai resolver meu problema? Não, porque o que acontece quando ele tira a duplicação? Ele mantém o primeiro valor e elimina os demais. Qual que é o primeiro valor de cada uma das regiões aqui? É boot. Então vai ficar tudo como boot aqui, certo? Se eu tirar a duplicação dessa forma, tá? É só para mostrar para vocês como é que fica. Então vou vir aqui em data, sort, vou selecionar aqui região, certo? Vou vir aqui na minha option e aqui, ó, keep only first record for each sort by group. Então pego aqui, certo? E vou dar um run. Tá vendo? Todo mundo como boot aqui. Não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer com essa base aqui agora? Antes de aplicar a minha classificação, eu vou gerar uma amostra aleatória desses dados. Se eu vir aqui em data, essa task é uma task que a gente não falou ainda, mas é uma das que a gente vai falar, tá? Que é essa aqui, ó, Random Sample. Então, se eu der um clique aqui, ó, tem algumas opções que eu consigo ajustar aqui da minha amostra, tá? No meu caso, ele me traz 10 linhas aqui, eu vou simplesmente dar um run. Não vou mexer em nada, só vou dar um run. Tá vendo? Ele me traz aqui um sumário da execução. Se eu vier aqui em Output, tá vendo que agora eu tenho a minha amostra aqui por região? Deixa eu vir aqui e mudar um pouquinho. Colocar aqui, ó, 20, por exemplo. E vou dar um run. Beleza. Tá vendo? Eu tenho uma amostra aleatória aqui com 20 linhas que ele gerou para mim. Agora sim eu posso vir aqui, ó, vir em data, fazer a minha classificação aqui, sort. Isso a gente também já viu, certo? Selecionar a região, vir aqui em option, selecionar aqui a segunda, né, para ele manter a primeira e eliminar as demais. Vou dar um run. Beleza. Agora eu tenho aqui, ó, as minhas regiões, cada uma com um produto. Levando em consideração que algumas aqui, ó, ele colocou o mesmo, né, boot aqui. Mas vocês podem ver que para as demais eu tenho um valor diferente. E o que a gente vai fazer agora? Criar aquele formato a partir dessa tabela aqui. Então eu vou vir aqui, ó, em data. Se eu selecionar minhas opções, pessoal, a partir dessa barra de ferramentas aqui, ele já vai automaticamente entender que o que eu estou selecionando aqui de ferramenta para aplicar
é nessa tabela que está aberta aqui, tá bom? Então vou vir aqui, ó, data e create format from dataset. Então ele já selecionou aqui esse meu dataset e eu vou aplicar o formato agora. Então vou criar um formato chamado teste, certo? Ele é do tipo caractere, não vou desenhar nenhum range. O meu valor aqui é a região e o meu label é o produto. Ou seja, região é a variável que eu vou selecionar na minha base e eu quero transformar tudo que ele encontrar lá na minha região como África para Sliper, acho que é assim que pronuncia isso, sei lá, produto. Tem um put, tem vários outros aqui, tá? Então ele vai transformar disso para isso, beleza? E aqui eu vou alterar o tamanho, vou colocar o tamanho aqui como 30, para que ele não rompa aqui o tamanho, né? Mantenha o tamanho, para ele não cortar nenhum dos nomes que eu tenho aqui no meu label, beleza? E aqui, ó, qualquer coisa que for diferente de qualquer uma daquelas regiões, eu vou colocar como ND. Mas eu acho que ele já colocou todas as regiões aqui. Se não tivesse, porventura, não tivesse alguma, ele iria colocar como ND. Beleza? Então vou vir aqui, ó, falar para ele gerar um summary também. E agora eu vou executar. Beleza, ó, tá vendo? Ele não me deu nenhum erro agora, ele me deu sim aqui um alerta. Vamos ver qual foi esse alerta. Cadê? Cadê o alerta? Cadê o... tô no código, desculpa, aqui no log. Vamos ver. Aqui, ó. Múltiplos tamanhos, nanana, ou seja, lá ele não cobriu todo o tamanho da minha string lá, então pode ser que tenha alguma. Nossa, coloquei um sem querer, coloquei um aqui, ó, 30. Run. Yes. Beleza, ó, agora ele não me deu nenhum alerta, criou o formato certinho. Se eu vier aqui em results, eu posso ver aqui, ó, ele vai começar em África e o meu label vai ser aqui, ó, cada um dos meus produtos, certo? Qualquer coisa que seja diferente desses caras aqui, ele coloca como ND, beleza? Então ele já criou o formato para mim aqui, a partir do meu dataset. E como eu faço para aplicar isso daqui? A forma para eu aplicar isso daqui é a mesma do que a gente já tinha visto no vídeo anterior. Bem simples, né, pessoal? Então vou vir aqui na minha shoes, certo? Vou dar um query builder aqui, vou selecionar todas as minhas variáveis, vou pegar a minha região, certo? E vou chamar essa, desculpa, daqui, vou dar um clique aqui e vou chamar ela de produto, certo? Só traduzir o que essa variável aqui. E vamos aplicar o formato. Então, como é que a gente faz para aplicar? Dou dois cliques aqui no formato, certo? Ele vai abrir para mim essa janelinha, esse wizard. Dou um change aqui no format e user define. Ele vai me trazer todos os formatos definidos por usuário, no caso que a gente acabou de criar. Ele vai listar aqui. E aí, assim que ele carregar aqui, tá demorando um pouquinho, beleza? Carregou, dou um clique aqui, ok. E já selecionou aqui o formato, ok novamente. Tá aqui o formato. Se eu der um run aqui, ele vai criar minha tabela e tá aqui, ó. África como Sliper, acho que não sei pronunciar isso direito, certo? E os demais formatos aqui, tá vendo? Bem simples, né, pessoal? Esse foi uma forma bem simples da gente criar formato aqui no SAS Enterprise Guide. Então a gente cobriu as duas formas, né? Que é eu criar um formato a partir manualmente, né? Escrevendo ali, e eu criar um formato a partir de uma tabela. Outra vez, se eu quiser fazer isso através de um arquivo Excel, por exemplo, eu tenho um arquivo Excel que eu quero transformar de uma região, onde a região for o Sul América aqui, eu vou colocar como, sei lá, Sandal, por exemplo. Posso fazer isso no arquivo Excel, importo o arquivo Excel e crio o meu formato, tá? Isso dá para você fazer via point click dessa forma ou via programação também. Tem o código aqui, certo?
o código que foi executado aqui, ó. Se eu der 2 cliques aqui no formato, vira aqui no código, tem um código que ele criou aqui, certo? O código que ele fez para criar aquele formato que a gente fez ali via point click. Então tem o código aqui, tá? Bem simples, né, pessoal? Esses formatos, a forma de criar formato aqui, ela é bem simples mesmo. A próxima tools que a gente vai ver aqui é a transpose, como fazer transpose e depois split. Então, nós temos bastante tools legais aqui para ver ainda, tá, pessoal? Eu espero vocês na próxima e até lá!